Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. A paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aqui no nosso podcast Bolsa de Mulher. A Copa do Mundo acabou? Então agora, quem sabe, naquele horário que tu tá vendo o jogo, tu vai estar ouvindo aqui o podcast. Exatamente. E você também deve estar percebendo que estamos com uma falta, né? Tá faltando uma aqui. Até na hora de a gente se organizar, eu tinha botado uma cadeira a mais, me esqueci. Mas a nossa amiga Josi, que talvez vai estar agora lá lançando o Israel, né? Balançando ou amamentando, ou tá lá com o Matias junto, né? Mandar um beijo para eles, né? Mas tá lá na licença dela e nós estamos aqui, eu e a irmã Felícia, hoje com uma convidada que você tá vendo aqui. É a segunda geração. É a segunda geração da família vindo aqui nesse podcast. Já deixa a tua curtida, porque vai ser um assunto muito legal, muito interessante. Ativa o sininho, porque toda sexta-feira a gente chega aí com um episódio novo e daí tu vai receber a notificação. E a primeira geração que veio aqui foi a irmã Maísa. Não sei se você viu esse episódio ou se não viu, vai lá. Que ela veio aqui e ela contou sobre a vida dela de mãe e empreendedora. Sim. Então ela contou ali com a chegada do Bernardo e tudo mais. E ainda com as vendas dela. E hoje nós estamos aqui com a Gabriela. Seja muito bem-vinda, que bom que tu tá aqui. E a Gabi, ela é fonoaudióloga. Olha só que coisa interessante, a gente estava comentando aqui antes que são poucas as pessoas que a gente conhece que escolhem essa profissão. Então a gente quer saber como é que a Gabi chegou nessa escolha assim, de carreira. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, a minha caminhada na fonoaudiologia foi um pouco diferente. No início, eu sempre quis trabalhar na área da saúde, mas eu nunca quis trabalhar em um hospital. Então, eu não me via dentro de hospital, mas eu queria trabalhar na área da saúde. Então, eu fui pesquisando, eu lembro na época de vestibular, e a minha mãe falou assim, por que tu não faz fonoaudiologia? Olha aí, Maísa. E eu nem sabia o que era. Mas eu falei assim, o que é fonoaudiologia, mãe? E ela, e trata de audição. Na época nem se falava tanto de linguagem, né? Da audição, da comunicação, mas vai pesquisar. E aí eu fui pesquisar, prestei o vestibular e passei. E aí, assim, eu comecei, eu nem sabia realmente se eu ia querer continuar. Eu fiz para fono e fiz para físio, mas passei em primeiro lugar no vestibular em fono. Eu disse, eu vou tentar fono. E cada semestre eu fui me apaixonando, assim, pela fonoaudiologia. E eu nunca pensei que eu ia ir para a área da linguagem, com crianças atípicas, autistas, né? Eu sempre quis ir para a área da áudio, que são questões auditivas. Mas quando eu entrei no estágio de linguagem, eu me encantei, assim, pela parte da linguagem, da comunicação, e a minha professora me incentivou muito, tu tem que ir para a área da comunicação. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo estágios extracurriculares na área, fazendo cursos, e quando eu me formei, eu já queria atuar nessa área, né, da linguagem, e não me vejo fazendo outra coisa hoje. Nossa, mas que legal. Eu não sabia que tinha esse dedo da Maísa aí. Olha aí, Maísa. E eu, quando eu penso em fono, a gente que está aqui em Alvorada, e tem muita gente que, por óbvio, né, igreja, que fala, canta, e principalmente que canta. Eu sempre pensava no fono, naquela ajuda da voz. Fala. Ou professores que sempre acabam tendo alguns problemas, às vezes. Vocais, exatamente. Porque falam, né? E a fonoaudiologia, ela foi ter, assim, uma maior visibilidade depois da pandemia. Né, que teve muitos casos de pacientes que foram entubados e tiveram depois que fazer a reabilitação tanto de alimentação quanto de voz.
E também surgiram muitos casos de autismo pós-pandemia, né? Os pais passaram mais tempo em casa com os filhos, começaram a perceber comportamentos. Então, antes disso, a fono não era tão falada, tão procurada. E depois, ali pós-pandemia, foi, assim, um boom de visibilidade, né? Então, antes realmente não era tão vista, né? E daí, então, como é que tu chegou nessa tua área de especialização aqui, com as crianças atípicas? Eu lembro que quando eu comecei o estágio, eu tive um paciente com autismo. E eu fiquei um pouco assustada, assim, porque eu nunca tinha vivenciado essa experiência. Minha professora, ela me deu todo o suporte, né? Materiais para estudar. E eu fui começar a estudar e comecei a fazer cursos na época que eu poderia já fazer, né? Como aluna. E eu fui gostando muito. E aí eu fui me encantando, assim, quanto mais eu estudava, mais eu gostava. E aí logo que eu me formei, eu iniciei 2 pós-graduações. Uma em comunicação aumentativa, porque muitos pacientes, eles são não verbais, eles não falam, mas eles têm que se comunicar de alguma forma. Então, eu sempre falo que não falar não significa que não tem nada a comunicar. Então, a criança pode comunicar com gesto, com a comunicação aumentativa, que nós usamos baixa tecnologia, que são figuras, pictogramas, que a gente chama, ou tablet. Já vi. Que a criança aperta. Então, às vezes, mesmo ela não falando, ela tem que comunicar, né? Porque senão apresenta os comportamentos. Choro, crises, que não consegue comunicar. Então, eu comecei uma pós em comunicação alternativa e uma em avaliação e intervenção no autismo. Então, eu já comecei a estudar. E eu fiquei 1 ano numa clínica atuando. E depois, hoje, atualmente, eu estou na clínica da Viva, em Gravataí, que é um público atípico, né? E até hoje eu estou lá. Não, e é muito interessante porque eu já vi um caso de uma pessoa contando de um enteado que ele é não verbal, mas que eles percebiam muito assim de como, né, o pai ou com os irmãos ali às vezes de ir estimulando, porque ele também até para comer ele não comia muito ou era só pastoso, algumas questões assim. Mas eles foram incentivando, foram indo com e daqui a pouco ele foi evoluindo para já comer outras coisinhas. Normalmente crianças com autismo, elas têm uma seletividade alimentar, toleram texturas mais crocantes, mais secas, não gostam de coisas tão úmidas, tão pastosas. E isso vai sendo trabalhado, a fono também pode, junto com a nutricionista, trabalhar essa questão de alimentação. Eu tenho alguns pacientes que eu trabalho alimentação, então tu vai fazendo essa questão de dessensibilização das texturas, que é uma questão bem sensorial. Então, muitas vezes eles apresentam questões alimentares também bem significativas. Eu lembro que nesse caso ele estava comendo pipoca. Era pipoca, assim. E até ela meio que basicamente dava na boca, assim, porque ele tinha bastante dificuldade, mas ela comentou assim. Antes ele não comia, não fazia nada, assim. Depois começa que ele foi vendo mais estímulo. Às vezes acho que até conseguia fazer algum tipo de som. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim e ela não comia nenhum tipo de alimento a não ser o leite e algumas batatas crocantes. E aí eu e a Nutri juntas montamos ali uma avaliação, um planejamento. Hoje ela aceita todos os tipos de frutas, come alimentos, arroz, feijão. E é muito bacana tu ver assim... Claro, eu sempre digo que é um processo devagar, né? São passos de formiguinha. Mas aos poucos com a família sempre engajando junto também. É bem significativo assim as evoluções. E da questão da comunicação, também... Muitos pais, às vezes, acham que a comunicação aumentativa ela vai inibir a fala, mas ela potencializa, né? A criança vai apontando, ela percebe que o pai e a mãe compreendem, tu estimula junto à fala, e dessa forma vai ajudando ela cognitivamente a evoluir na comunicação. Sim, até porque esses tablets... Um dia eu estava no elevador, eu fui fazer uma consulta médica, e claro, ele aperta ali e sai o som, né? Isso. Ele apertou, não lembro o que era, mas digamos que é a árvore, daí ele está escutando ainda mais, né? Isso. Tem sistemas de comunicação e aí não só fono, pessoas capacitadas que tenham curso podem configurar. Eu tenho curso, então eu faço a avaliação do meu paciente, vejo o nível de comunicação que ele tá, se é gestual, se ele fala alguma palavrinha, se ele não fala. E aí, a partir dali, a gente monta essa prancha de comunicação ou
em papel mesmo, se os pais não têm condições, né, de ter um tablet. Se tem, a gente monta, né? Tem que ver também a questão do paciente, se ele vai conseguir usar o tablet. E aí tu monta personalizado, com fotos da família, com fotos da escola, com fotos da casa, os alimentos que ele gosta. E eles vão se comunicando através dali. É muito legal. Eu tenho muitos pacientes que usam e daqui a pouco começam a falar, né? Potencializa muito a fala em si. Sim, mas aí você trabalha, obviamente, com a criança, né? Mas você também trabalha essa questão com os pais? Sim. Porque os pais têm que ajudar a potencializar, Exato. tem que... Aquela questão de a criança, em algum momento, ter uma irritabilidade por não conseguir, ou muitas vezes tentar falar e não conseguir... Como é que tu faz todo esse trabalho com os pais? Porque você avalia a criança ou adolescente, né? E a partir dessa avaliação, você também conversa com os pais como lidar com isso, né? Como é que isso é feito? É feito os pais junto com a criança? Ou é feito de forma separada? Como é que isso é feito? Eu normalmente na clínica faço avaliação. Os pais que se sentem confortáveis, eu sempre trago para dentro da sessão. Tem alguns que não se sentem porque sabem que os filhos vão apresentar comportamentos mediante os pais. Mas eu sempre peço para ter uma conversa no final da sessão. E após a avaliação, eu faço sempre reuniões mensais. Então, eu faço uma devolutiva, que nem semana passada eu estava conversando com uma família que eu fiz um material de comunicação explicando o que a gente chama de modelar. Como que vai modelar em casa, como que tu vai fazer para que ele entenda como está sendo usado. Quando são muito pequenininhos, eu peço para os pais entrarem em sala para ensinar, né? Porque às vezes eu tenho pacientes de 1 aninho e meio, 2. Então, hoje eu atendi um de 1 ano e meio, a mãe estava dentro de sala comigo. E eu fazendo ali a intervenção, você tem que fazer dessa forma. E é bem bacana, né? Essa participação. Gosto de fazer reuniões. Tem um paciente que eu marquei de ir na casa dos pais e da criança para ensinar no dia a dia como usar. Porque não adianta, a gente sempre fala, não adianta montar um material lindíssimo, entregar para os pais, eles não saberem o que fazer com isso, né? Vai ser algo inútil, né? Porque a criança não vai conseguir comunicar, os pais não vão entender. Na escola também eu faço uma reunião com a escola. Se precisar ir na escola, eu vou para mostrar como usar. Porque a ideia da comunicação aumentativa não é só fono e criança. É ela usar em outros ambientes. Sim. Então, eu auxilio também os outros profissionais, peço para eles. Eu sou a chata que fica lá, tu usou a comunicação hoje? Sim, então, eu fico, tu usou? Então, para que ele generalize, né, em outros ambientes. Então, Sim. É porque, por exemplo, quanto tempo, vamos supor que a criança ou ali o paciente fica contigo? Eu tenho pacientes de 45 minutos e pacientes de 1h30. Mas, assim, é pouco tempo de estímulo, né? Exatamente, por isso que, imagina, faz todo um trabalho. Exato. Mas se durante a semana, nos outros dias, não, né, os pais ou tá na escola e não continua... Não evolui. E a gente consegue ver quando eu tenho um menininho que eu tô há 2 meses com ele. E ele, assim, a gente passou pro tablet, ele me pede pra ir no banheiro, ele me pede o lanche, ele me pede quando ele quer descansar, ele coloca, estou cansado. Daí ele quer descansar. Eles fazem escolhas, porque a comunicação não é também só para ficar apertando e pedir, é para ele fazer comentários. Então, tem uma parte que eu coloco de comentários, de emoções, de sentimentos. Então, tu percebe que a família usa e a escola, porque ele tá super engajado, assim. Ele consegue... Imagina em 2 meses. Em 2 meses. E, claro, tem os casos que, infelizmente, a gente percebe que não tem tanto engajamento e a criança demora mais, né? E fora também, claro, os níveis de... Por exemplo, se é o caso do aspecto autismo... Existem os níveis, né? O nível 1, nível 2 e nível 3. Normalmente, a comunicação alternativa está entre o 2 e o 3, que são crianças normalmente não verbais, principalmente o nível 3, que são cognitivamente mais prejudicadas. Então, não significa que não vão falar, mas muitas vezes demora mais para a gente conseguir... né, trabalhar a questão da fala. Então, eu sempre começo com a comunicação alternativa já para potencializar essa comunicação. E sempre dá resultados legais, assim, muito bacanas. E me diz uma coisa, como é que fica, no caso, a emoção dos pais quando vêm os filhos pela primeira vez falando sua primeira Eu choro junto. Deve ser um negócio. Deve ser bem interessante, porque... É muito bacana. Porque eu já assisti um vídeo, não foi de fono, mas foi de físio. A fisioterapeuta,
Eu cheguei a achar, ela tá mais emocionada que a mãe e o pai da Ah, criança. eu choro, eu faço Que festa. a criança consegue Andar. começar a caminhar. Depois eu vi um que a mãe dava saltos, porque a criança ela estava começando a correr. Sim. Então a mãe pulava de alegria, eu Não, fico imaginando falar. É né? emocionante. Esses dias eu tava parando pra pensar, digo, pensando comigo mesmo, assim, eu participo de uma parte da vida muito importante. Sim, Quando a criança imagina. começa a falar. Não vai ditar todo o futuro da criança. Do desenvolvimento dela, não só eu, os outros profissionais também. Mas a comunicação é algo que sempre os pais, quando chegam na clínica, quando que meu filho vai falar? Ele vai falar? E aí tu fica assim, Fica né? Naquela né? expectativa. E quando claro, eu sempre converso com eles, trago, né, toda a realidade de uma forma, claro, muito ética, muito. Mas sempre muito realista com eles. Mas quando acontece. Eu nunca me esqueço do menininho. De 1 aninho, ele não falava, 1 ano e meio, ele ainda não falava nem mamãe, papai, e a gente tava ali trabalhando com ele, e ele olhou pra mãe dele, mamãe. Era ela chorando, eu chorando. Do Fora nada, outros ele casos. mamãe. E a criança assim, ué. Por E que ele você tá começou, chorando? né? Agora, no passado, eu tava trabalhando em um local que também o menininho, ele não falava, e a gente começou uma intervenção de 4 vezes por semana, fono, Olha. e ele hoje fala fluente, assim, frases, se comunica. Hoje eu não atendo mais ele, mas a mãe dele me manda videozinhos dele. Não tem nada que pague tem preço, isso, né? né? Não tem preço. Não tem preço. Não, porque Meu Deus realmente do isso céu. é pra vida, né? É. Porque às vezes a gente conversa assim, por exemplo, tu quer falar com alguém que fala um outro idioma e tu não consegue, dá aquela agonia na gente. Exato. De tu quer gente falar, conversar, é algo assim tão importante pro ser humano e quando tem uma barreira, né? Exatamente. E imagina pros pais, talvez muitos podem vir até com uma mentalidade assim bem negativa de tipo assim, não sei se vai dar, né? E ao mesmo tempo tu vai, claro, né? Pode dar resultado, pode não, vai depender também deles, Sim. de vários fatores, né? Mas até de dizer assim, não, mas há uma esperança, Sim, né? eu tenho muita fé, obviamente, e eu sempre digo, a criança ela tem uma plasticidade neural muito grande. Não significa que adolescentes também a gente não consiga, mas quanto mais cedo também tu intervir, isso é muito importante. Hoje em dia tem diagnósticos de pacientes com 1 aninho e meio, 2 aninhos, e às vezes a gente pensa, ai meu Deus, é tão cedo. Mas isso vai ajudar que quando ele for um adolescente, ele consiga ter um desenvolvimento adequado. Que ele não tenha prejuízos. Porque se começar com 4, 5, 6, não significa que não consiga, mas é mais difícil, né? Então, essa intervenção é bem importante mesmo. Até a gente já recebeu aqui a Tia Nice também, vocês já devem ter visto esse episódio, que ela também tem as graduações nela, né? E a gente falando sobre a questão do autismo. De logo que vem o diagnóstico, é claro que pode ser um baque para a família, né? A gente às vezes fica triste e com vários questionamentos, mas não tapar aquilo, fingir que não Exato. aconteceu. Não, bom, é isso que nós temos, então vamos procurar ajuda, né? E acho que às vezes, talvez as pessoas pensem mais no psicólogo, no psiquiatra, em medicamento, e às vezes acho eu, né, que esquecem da fono. Exato. Acho que mudou bastante, mas tinha muito isso de a fono não ser tão procurada. E mais para a questão comportamental. Só que o que acontece? Eu estudo muito comportamento, né? Eu gosto muito... Quem trabalha com autismo estuda muito ABA, Análise do Comportamento Aplicada. E a gente tem algo que se chama ABC. É uma tabela. O antecedente é o A, o B é a consequência, né? A ação e o porquê que essa ação foi gerada. E a criança, muitas vezes, tem ação do comportamento porque não consegue comunicar. Então, como é que ela vai ser uma criança que não tem um comportamento interferente, que a gente chama de bater, de gritar, de chorar, se ninguém entende ela, porque ela não fala, né? Então, tem muito isso do comportamento, tá associado totalmente à comunicação. Claro. Se ninguém me entende, como é que eu vou me comunicar? Então, por exemplo, daí ele comunicou com choro e a mãe reforçou, validou. Opa, o choro eu posso usar, então eu vou usar o choro. Eu bati e me entenderam quando eu bati. Eu vou usar esse comportamento porque foi reforçado. Então, tem essa questão do comportamento, tá muito ligado com a comunicação, né?
Sim, porque imagina, tá, queridos, né? A mesma coisa, né? Se for pensar no adulto, quando a gente tá falando e parece que alguém não entende, dá aquela Exato. agonia. Imagina uma criança aí que não consegue se expressar com as palavras, porque a gente Exato. ainda vai expressar, e a criança tá ali. E é por isso que eu sempre trago para os pais da comunicação alternativa, porque ainda existe muito um mito que ela faz a criança ficar preguiçosa e não falar. Só que eu sempre trago para os pais, tu prefere o teu filho tendo um comportamento de crise, porque ninguém entende ele, ou tu prefere ele se comunicando agora desta forma, até a gente conseguir estimular a fala dele? Porque é muito lindo ver esse meu paciente, ele tinha muito comportamento, porque ele tava com fome, ninguém entendia, tava cansado, então ele vai lá, eu pergunto pra ele, o que você quer? Daí ele vai lá na parte de comentários, estou cansado. Eu entendi que ele está cansado, eu não vou dar demanda, coisas pra... estou com fome. Daí ele vai lá, escolhe o alimento, né? A mãe dele leva a lancheirinha dele, me mostra. E aí a gente faz um lanche. Não existe o comportamento de choro, Claro. de se sentir frustrado, né? Porque ele tá conseguindo ser entendido. Então ajuda muito, muito mesmo. Com certeza, porque imagina a criança querer falar que está com fome, ninguém entender. Exato. E ela vai Fica usar o passando quê? fome. Ela vai gritar, ela vai se bater, ela vai espernear, Exato. ela vai ter um Até alguém comportamento entender ela. agressivo. Não é que ela seja agressiva, é que é a forma de Exato. chamar a atenção das pessoas, né, da necessidade dela. Então, esse trabalho que tu faz, Gabi, né, é bem importante, e isso é bom para você aí que está nos assistindo, né, que conhece, né, pessoas, né, muitas vezes dentro das nossas igrejas nós temos muito disso, né, vários casos, e que podem, né, vir de grande ajuda. Exato. E muitas vezes a gente esquece, né, que tem a fono, que vai fazer um trabalho super importante. Exato. Junto com o tratamento com uma psicóloga, terapeuta né, ocupacional, nutricionista, né, a importância da fono. Exato. Entrar nesse trabalho, né? E eu sempre falo assim para os pais, eles acham às vezes que porque a criança não fala, ela não entende. Uhum. E o cognitivo, claro, tem crianças que têm deficiência intelectual, tem mais dificuldades cognitivamente. Mas tem crianças, que eu tenho muitos pacientes, que eles não falam, mas tudo que eu falo com eles, eles compreendem. Então, eles compreendem o que está sendo pedido, eles compreendem o que está acontecendo, mas não conseguem só verbalizar. Então, imagina, a criança está entendendo tudo, mas ninguém entende ela, né? Então, isso também é muito importante. Não significa que ela não fala, que ela não compreende o que está acontecendo. Sim, ela de qualquer forma está atenta, ela ouve, né? E tu saberia dizer no SUS ou questões, né, de acesso a esse tipo de serviço? Normalmente, o SUS ele é um pouco mais difícil, porque é muitos casos, mas primeiro de tudo, tu tem que pegar o encaminhamento pelo SUS, se for, né, pelo SUS, para um neuro. Uhum. Porque quem dá o diagnóstico é o neuro. Então, normalmente é pela UBS, tu marca a consulta, depois eles te encaminham, né, para um neuro, e é sempre com o neuro. Ele vai fazer toda a avaliação. Eu não posso diagnosticar uma criança com autismo, eu posso colocar ali as minhas observações referente à minha área, né? Mas quem vai fazer todo o diagnóstico, falar o nível, se tem que tomar medicação, quantas horas de terapia vai ter, é o neuro. Ou até para encaminhar para fono. Isso, normalmente são eles que nos encaminham. Claro, outros locais encaminham, escola normalmente encaminha para, mas o laudo mesmo é o neuro que dá. Claro, pelo SUS é bem demorado, não vou mentir, mas não é impossível, né? Eu tenho muitos pacientes que começaram pelo SUS, depois judicializaram, né? Através judicializado é o Estado que paga, então, porque as terapias são muito caras, né? Sim. E são muitas horas de terapias, né? Então, normalmente, lá na clínica, as donas ajudam muito nessa parte, assim, de mostrar para os pais o caminho de como judicializar para conseguir todas as terapias. Sim. Então, é bem bacana que não tem um olhar só para a terapia, tem para a família também. Sim. E como auxiliar nessa família. Mas é sempre através do neuro. Até porque tu nunca sabe por quanto tempo tu vai precisar do serviço, né? Exatamente. Mas de qualquer forma, você que tá aí já tá ouvindo aqui algumas dicas, né? De algumas plataformas que já existem e de principalmente entender que não é impossível, né? Não é impossível. Teve o diagnóstico ali, ele não verbal.
não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Exatamente. Que não tem como evoluir. Tem sim. E fora que a gente nunca pode esquecer que a gente tem um Deus Exatamente. que pra ele nada é né? difícil. Assim, isso é certeza. tão difícil e Deus, até parece. Não, jura? e eu sempre digo para os pais, a gente não pode perder a fé. Verdade. Porque é bem isso, acima de tudo tem um Deus, né? Sim, verdade. E a gente tem muitas ferramentas hoje que Deus nos dá Sim, também para trabalhar verdade. com as crianças. E eu já vi muitos casos de crianças que eu mesma no início pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir, né? E daqui a pouco fui evoluindo. Claro, cada uma... Eu sempre digo, cada criança é única. Não é porque tem autismo que todas são iguais. Assim como crianças atípicas, que não possuem nenhuma dificuldade, também são únicas. Mas elas têm potencialidades, né? Eu sempre sou lá na clínica Elas Mexem, que eu tô sempre rindo, sempre brincando. Porque eu penso assim, não tem por que eu chegar para um pai e falar só as limitações. Ele já sabe as limitações do filho dele. Sim. Não precisa mais uma pessoa. Então, eu sempre Reforçar. tento achar algo positivo que a gente conseguiu fazer para trazer, até para dar esse ânimo para eles, né? Celebrar cada vitória, né? Exato. Por mínima que seja. Mas... Eu sou aquela que grita, que fica fazendo. mas é isso, né? A gente tem que ficar feliz. Claro. Sim, eu acredito até, né, que eu não sei como é que funciona, mas de repente, até quando os pais chegam e veem que uma criança, de repente, até no mesmo nível que o filho ou a filha Exato. deles, já está falando algumas palavras, Claro. algumas conquistas, né, foram conseguidas através do trabalho. Eu acho que isso vai incentivando até os outros pais. Eles não. ficam na recepção conversando, Sim, né? é. Ontem mesmo aconteceu, eu tava dando Normalmente na recepção eu não dou feedbacks pessoais, mas digo, foi bacana, a gente fez essa atividade. Se é algo mais específico, eu mando um áudio, eu marco uma reunião, mas eu tava passando para uma mãe que a gente tinha conseguido fazer uma atividade bem bacana, e outra mãe me viu e disse, Gabi, eu quero tu. Ela mexeu comigo, porque ela tava ouvindo e ela percebeu que a criança tá evoluindo, né? Então ela disse, eu quero um horário contigo. Eu disse, meu Deus, vamos arrumar. Deve ser uma satisfação muito grande, Sim. né? E eles ficam motivados. Eu gosto de gravar vídeos para mandar para eles, deles fazendo também, porque isso vai incentivando, né? Sim, com certeza. Olha. E quando você disse uma coisa, né? Que você percebe quando os pais fazem atividade e quando não fazem. É que nem dentista, né? Exato. Como é que tu faz, assim, quando tu percebe que os pais não estão fazendo a lição de casa? Como é que tu trata isso com os pais? O pai é o seguinte... Eu marco uma reunião. Não, eu sempre marco uma reunião. E é muito engraçado que as crianças que já falam, já são verbais. Eu tenho alguns adolescentes. Eu pergunto, e aí, tu fez atividade? Que atividade? Às vezes eles falam... Eu não, a minha mãe esqueceu. Eles entregam. Gente. Mas eu marco uma reunião, eu converso. Mas os meus pacientes, os pais são bem dedicados. Eu converso muito com eles. Eu sempre, na devolutiva da avaliação, eu falo dessa importância deles participarem. Sim. E lá na clínica onde eu trabalho, a gente motiva muito eles. Por exemplo, essas semanas, as donas da clínica fizeram, no final de semana, uma capacitação para os pais. Com psicóloga, com terapeutas, mostrando para eles sobre comportamento, como reagir. Então, eles têm capacitações também e eles são bem engajados. Então, a gente sempre tenta movimentar que eles participem das terapias, reuniões mensais de equipe. Então, que nem amanhã eu tenho reunião de vários pacientes, né? Em cada um no seu horário, mas de equipe multi, pra gente discutir, os pais participam junto para entenderem, né, as dificuldades, criar estratégias. Sim. Então a gente é bem unido, assim, enquanto equipe, com os pais também. Tem que ser. Tem que ser. E que, olha, muito legal. Eu já tava meio que... Porque eu já vi algumas postagens, né, algumas coisas que fez. Eu já fiquei imaginando, assim, as criancinhas com ela mais lindinha. Sim. Bem bacana, hoje eu atendi um de 1 aninho e meio. Coisa mais bonitinha. E eu e a mãe, nós já estávamos vibrando na sala, porque a fala também tem alguns pré-requisitos que a criança tem que ter. Imitação, contato visual, atenção, apontar. E ele começou a apontar na terceira sessão, a gente estava fazendo, e ele não tinha apontado. Ele tem essa dificuldade de contato visual também. E ele fez até imitação de sons, então a gente estava bem faceira, vibrando, e é algo muito bonito, né, de se ver, assim, o desenvolvimento. Sim, até como profissional tu pensa assim,
Ai, deu certo. Aham. Aquele livro de... Ai, Funcionou. Sim, o que eu vi na faculdade deu certo. E uma outra pergunta que eu tava pensando, porque, claro, né, antes da faculdade, não apenas de crianças atípicas, mas outras coisas que tu vai vendo. Sim. E eu fiquei pensando, tu testava alguma coisa no teu irmão? Porque daí veio o Bernardo, Eu fiz né? muitas avaliações que a minha mãe nem sonha. Ih, irmão, sim, mas a Marisa vai assistir o podcast. ela Porque, vai ficar querendo sabendo. ou não, né? Todo mundo aprendeu a falar, né? Claro. A gente agora eu tô com a minha sobrinha Nenezinha, que ainda não fala, e a gente tava explicando pro Pedro que ela não se comunica e a comunicação dela é o choro, né? Sim. Ou se mexe, faz carinha, mas ou é o choro. Então, coisas do tipo, né? A forma que a gente vai estimulando ela, porque tá sempre conversa com ela, fala. Uma coisa que até na época do Pedro, a pediatra falou, que se vocês sabem outros idiomas, converse com a criança em outros idiomas, e meio que técnicas assim, né? Então o Bernardo foi um pouco tua cobaia. O B foi. A minha mãe nem sonha, agora ela vai saber. É. Mas eu fazia muitos testes de desenvolvimento pra ver se ele tava com atraso. Eu pensava, ai meu Deus, eu vou aplicar, né? Porque se tiver em atraso, eu já vou estimulando ele. Então eu aplicava Deus muitos do céu. testes dele. E claro, a gente não existe só o espectro autista, né? Nós temos outros. Hoje em dia tem muitos transtornos motores de fala também. Então, apraxia, atraso motor, que é quando a criança tem uma dificuldade, o cérebro, de dar o comando para o músculo adequado falar. Então, por exemplo, a criança quer falar má, mas ela fala pá. Ela quer falar dá, mas ela fala cá. Pode ser um transtorno O motor. cebolinha. Exato. Mas o transtorno motor, ele é mais difícil que um atraso de fala. Existe o atraso de fala, que pode ser trocas dos sons. Existe o transtorno motor, que daí é quando a criança tem dificuldade no planejamento. Começa lá no cérebro. Então, existe isso também hoje. Então, eu fazia muitos testes pra ver se não tinha, né? Bernardo. Mas a fonoaudiologia, ela é muito ampla, né? Muito ampla. E ainda muito querida, ampla. ele tá crescendo, ainda dá tempo de mais testes. Porque realmente tem aquela fase que às vezes, né, não consegue falar fala plô, Sim, né? Essas trocas. o desenvolvimento da fala, a aquisição dos sons, cada som tem uma idade específica. Então, por exemplo, tem crianças às vezes que não falam o R e a gente fica, meu Deus, não falo o R. Mas o R é com 5 anos, 4, 5 anos a criança tem que falar. Então, tu vai cuidando da aquisição dos fonemas. Mas, por exemplo, o beijo pro bico, né? Eu fico, esse bico. Esse bico, vamos tirar esse bico. Olha só, dando comando pro teu bico. Exato. É porque acaba, na verdade, não é muito bom, né? Exato. Olha aí. Nossa, a gente vai ter que fazer uma parte 2 com a Gabi, Vamos. porque Tem que fazer. tem tantas outras questões. Essas agora, assim, eu acho muito legal essa questão de comunicação e a gente cada vez mais também vai valorizando até o trabalho Sim. dos professores, né? Porque Sim. toda a alfabetização da escrita, mas que também é da fala, É da porque tá fala. aprendendo as sílabas, né? Não é muito as importante, letras. muito importante. Os pais, o hábito da leitura, de, né, contar histórias. Exato. Muitas vezes vem crianças com atraso de linguagem, porque não é nem um autismo, um transtorno motor, é um atraso de linguagem ali do desenvolvimento porque não foi estimulada. Porque hoje, infelizmente, a nossa vida tem muitas telas, né? É telefone, é televisão. Eu sempre falo para os pais, eu sei que é difícil tu me falar que tu não vai dar, mas tenta dar o mínimo possível, Sim. sabe? Porque o ideal é até os 2 anos de idade a criança não ter nenhum tipo de contato. Sim. Porque o que acontece é muito estímulo ao mesmo tempo. É muita cor, é muita cena. O cérebro não tá pronto para receber isso, né? Então, estímulos com brinquedos, com leitura, é muito mais válido. Uma criança, se tu pegar uma criança que tem acesso a telas, assim, 24 horas ou até menos, não precisa ser 24 horas, mas 2, 3 horas por dia. Se pegar uma criança que não tem acesso e só brinca, só faz leitura, é totalmente diferente o desenvolvimento, né? Mas, claro, eu sempre falo pra eles, eu sei que hoje em dia é impossível uma criança não ver uma televisão, porque às vezes tu sai na rua e algum ambiente tem, um restaurante, mas tentar o mínimo possível estimular de outras formas, leitura, sentar e brincar com a criança, né? E isso hoje em dia, infelizmente, é difícil, né?
É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Eu levo os pais dos menores, né, pra sala e eu faço eles sentarem no tatame comigo. Eu disse, vamos brincar hoje com ele. Brincar? Eu disse, sim. Daí eu vou fazendo toda a brincadeira, explicando. Tu tá estimulando tal coisa. E se tu vai estimular tal coisa? Porque não adianta também que a gente queira que eles brinquem e não fale o que tá sendo estimulado, né? Sim. Então, eu sempre tento explicar para eles o objetivo é tal, a gente vai estimular tal coisa. Então, isso é importante também. Nossa, olha aí, ó, dicas Pois preciosas. Já pega e vai começar a mandar. Tem ali Depois embaixo, tem tem parte compartilhar. Daí tu vai só mandando pros contatos do WhatsApp, vai botando nas redes sociais, porque tivemos dicas muito boas, uma conversa muito boa, e a gente vai ter que ter uma parte 2. Eu acho. Quando vem aqui para os muitos cantores de Alvorada e das outras cidades e países que nos assistem, Verdade, né? isso A gente aí. estava aqui tomando uma aguinha, que faz bem pra voz. É. Mas, Gabi, muito obrigada por Eu ter que agradeço. vindo, por ter tu aceitado vir aqui. Parabéns pelo teu Obrigada. trabalho, que Deus continue te abençoando. Vai ter que voltar mais vezes. voltar. E daí a última pergunta, que não pode esquecer. O que não falta na bolsa da Gabi? Brinquedos. Olha aí. Quando eu chego na clínica, é a minha bolsa com o iPad da comunicação das crianças, mais a baixa tecnologia, e a outra é uma sacola de brinquedo. Não, se Muito passa, recurso. passa alguém, deixa eu revistar tua bolsa e olha e pensa, ué. Não, eu mexi esses dias para as gurias. Eu tava conversando com amigas, falando, se vão assaltar a gente na rua, passa tua bolsa, moça, só tem brinquedos. Eu tenho aqui um bonequinho, tu quer? Vai querer. Mas tem muitos tem jogos. recursos depois. E às vezes nem é brinquedos, é recursos que a gente mesmo cria. Vai tendo ideias e criando. Mas é sempre muito recurso. Nossa, muito legal. Então é isso, gente. Vai aí, deixa tua curtida, deixa teu comentário. E semana que vem estaremos aqui de novo. Tchau, Deus abençoe.